que realmente mudou nessa indústria nesses últimos anos e, principalmente, quais são os fundamentos que permanecem válidos, independente dos ciclos de mercado, né? Então, essa indústria já passou, nos últimos anos, por vários ciclos. Vimos a indústria multiplicar seu número de investidores, atravessar diferentes ciclos econômicos, com juros altos, juros baixos, enfrentar crises, mudanças regulatórias e uma crescente sofisticação desses produtos, como a gente viu aqui também. E, ao mesmo tempo, o mercado continua sendo construído por pessoas que acompanharam esse ciclo do começo até agora. Então, passaram por essa evolução desde o início e que carregam uma visão privilegiada sobre o passado, uma análise do presente com bastante precisão e também uma grande visão de futuro. Então, para encerrar essa edição, eu queria convidar dois profissionais que representam justamente essa combinação entre experiência, análise e visão de longo prazo. Então, recebam, por favor, Danilo Barbosa, sócio Head de Research do Clube FI, e Sidney Said Angulo, sócio fundador do Business Park e investidor com mais de 40 anos de atuação no mercado. E para moderar essa conversa, por favor, convidamos Rodrigo Cardoso de Castro, sócio fundador do Clube FI. Uma excelente discussão a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez aí o convite do GRI. A gente é o principal parceiro aí desde a primeira edição, lá em 2018. E vamos trazer aqui um tema interessante aqui no cenário que a gente está vivenciando atualmente. Para isso, a gente está trazendo aqui o Sidney Angulo, que é um grande investidor do mercado imobiliário, tem proprietário de mais de 300 mil metros quadrados de imóveis e se tornou recentemente aí um dos maiores investidores de fundos imobiliários do Brasil e agora um grande influencer também, né? Obrigado, Sidney. E o Danilo Barbosa, nosso Head de Research sócio aqui no Clube FI. Obrigado, gente. Bom, então, eu queria começar a falar um pouco sobre perspectivas, né? Que eu me lembro que no final de 2024, ali em dezembro, 2024 foi um ano meio ruim, principalmente ali no final no segundo semestre, teve uma queda no IFIX e em dezembro o mercado apresentou a primeira queda no número de investidores em fundos imobiliários em quase 10 anos, uma queda mensal. Então, muita gente saiu ali e ficou de fora da alta, né, de 2025, que foi uma das maiores da história, né, foi mais de 20% de alta, né? E aí, mais uma vez, agora a gente está tendo uma quedinha, já tem muito investidor, mais uma vez, correndo, preocupado com o cenário macro, eleições, enfim, essa questão dos juros, que eu acho que é o principal. E será que, mais uma vez, o investidor vai perder a oportunidade, assim, para quem, obviamente, tem que se alocar pensando no longo prazo, né? Como é que vocês estão vendo aí o cenário para os próximos anos a partir dos preços que estão sendo praticados atualmente? Então, primeiro vamos falar mais no cenário macroeconômico, depois a gente vai para setores específicos. Você pode começar, Sidney? Sim, perdão. Primeiro, obrigado pelo convite. GRI, obrigado pelo convite. Então, o meu histórico é o seguinte, eu sou investidor do mercado real, eu tenho uma base de imóveis grandes, eu invisto nisso há muitos anos, há mais de quase 40 anos, e no meio da crise sanitária eu comecei a descobrir os fundos imobiliários. Você falou dessa situação que aconteceu no ano de 2024 e agora está se repetindo essa movimentação volátil que tem. Então, eu vi agora há pouco, nós vimos a apresentação sobre ETFs, e eu sinto assim, uma certa inveja, né, desse mercado pela baixa volatilidade. E eles devem ter inveja da gente porque a gente paga dividendo todo mês e não temos impostos. Então, são os dois contrapontos de um para o outro. Eu invisto nos dois, mas eu digo o seguinte, eu acho que essa movimentação de queda dessa volatilidade é uma pena muito grande, porque o fundo imobiliário é como um imóvel real. Eu sempre comparo um fundo imobiliário, principalmente de tijolo, é um prédio picado, é o que eu chamo de prédio picado. Então, a pessoa tem que ter uma visão, para quem tem uma cota de fundo imobiliário, de alguém que tem um imóvel.
E, às vezes, o investidor pequeno ele perde o sentido de que ele está comprando um pedaço de um prédio. Essa volatilidade não tem sentido, mesmo agora. Agora a volatilidade é total, não é só o mercado de fundo imobiliário, mercado de ações, mercado de commodities, tudo está em movimentação, porque tem vários fatores que levam a isso. Mas eu acho que o investidor de fundo imobiliário, pena que a nossa indústria ainda é tão pequena, 200 e poucos bilhões, né? E essa queda que teve de investidores em 2024, e agora, você viu que em 2025 se recuperou totalmente, e ao longo de 2026 ela está subindo totalmente. Então, acho que está uma certa maturidade um pouquinho maior do investidor. Eu estou sentindo dessa forma. Perfeito. E a gente tem que lembrar também que aconteceu isso com ações também, e essa alta que teve em 2025 ficou toda para o estrangeiro. Danilo, quer comentar? Só complementando aqui o Sidney. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós temos um contexto que é um pouco diferente dos últimos anos, que nós temos uma situação do mercado imobiliário, de locação, dos espaços melhor. Então, nas últimas crises, a gente via vacância muito para cima, a qualidade dos imóveis é até inferior dentro dos fundos, a gente tem fundos muito mais diversificados, então, a parte de risco-retorno, ela está com uma disparidade muito grande, apesar de a gente não ver um desconto tão grande quanto a gente já viu no passado, a gente já viu deságios maiores, só que na perspectiva do risco, está muito mais desbalanceado, porque o investidor, pessoa física, ele não consegue enxergar isso. Ele olha, nos últimos 10 anos, um fundo como o HGLG, por exemplo, ele fala, esse fundo só ficou de lado 10 anos, mas o HGLG, há 10 anos atrás, ele era 10 vezes menor. Então, a gente tem muito menos risco num portfólio que é muito maior e muito mais diversificado. Só que na ponta do bolso, ele ainda não vê isso. Olhando para frente, eu acho que esses fundos vão ficar cada vez mais robustos, maiores, e 80% do retorno dos fundos imobiliários são dividendos. Então, a expectativa de retorno da cota do investidor, ela tem que ser mais ajustada, e ainda mais nesses momentos que a gente tem boas oportunidades que ninguém olha. E ninguém olha por quê? Porque a gente tem uma população de educação financeira muito baixa na média. 80% das pessoas estão endividadas e a gente tem 80 milhões de pessoas que estão inadimplentes. Então, a pessoa que vai pensar em guardar dinheiro, investir, e aí ela ter a dúvida em o que ela vai alocar, vai colocar em fundo imobiliário, ela vai ver o produto, é um atrito muito grande ainda. E eu acho que o nosso papel é tentar, no limite, diminuir esse atrito, porque competir com o BET, vocês estão vendo Copa do Mundo, vocês estão sendo amassados aí por investimentos, né, nesse investimento não, né? Fala investimento. Depois a gente comenta sobre isso, que em algumas cartelas, né, de grandes auditorias e grandes consultorias estão, inclusive, colocando um mercado de apostas ao par de investimentos, que eu também acho bem errado. Mas a pessoa hoje está colocando dinheiro em bet para pagar a conta. E aí não está colocando dinheiro em fundo imobiliário pensando em 10 anos, porque o pensar em 10 anos é sempre muito dolorido, porque ela está sempre pensando no agora. Perfeito. Então, vamos ser mais específico agora, vamos falar de setores. Temos aqui um grande especialista em escritórios, né, que é o Sidney, né? A gente está num cenário ainda um pouco desafiador, né? A vacância do escritório ainda é muito elevada em algumas regiões, não as regiões primárias estão, aos poucos, acho que está se resolvendo, né? Preços ainda que não seguiram a inflação, né? Onde é que teria o maior upside de renda? E eu queria também que vocês comentassem sobre a questão do impacto, o possível impacto da inteligência artificial. Vocês acham que o mercado está subestimando isso ou até mesmo ignorando os possíveis impactos dessa grande disrupção aí que está acontecendo a nível global? Sabe que esse mercado de imóveis, né, de escritórios, a gente teve um painel muito bacana, que até foi mediado pelo Crestana. Eu até fiquei muito bem impressionado com a visão que eles tiveram sobre o mercado de lajes e de espaços. Só que é muito sempre focado em Faria Lima, em regiões mais nobres. Nossa atuação, nós somos proprietários do E-Business Park, que é um parque industrial que a gente empresarial, que a gente tem galpões retrofitados para escritório. Nós sentimos muito pouco perda de inquilinos ao longo da pandemia, ou mesmo após. Mesmo hoje, a gente tem um pouco de movimentação um pouquinho mais pesada, mas não chega a 15%. Ao longo da história da nossa empresa, ficou em torno de 5%. E nós fazemos uma coisa totalmente disruptiva, que a gente está fora das regiões mais lógicas, mais claras, né, que é Faria Lima e outros.
E eu vejo assim, eu vejo que esse mercado é um mercado que ele passou por um bump, né, nessa história, ninguém mais volta para o escritório, e nós não sentimos tanto isso, mesmo agora a gente não sentiu tanto, e nós estamos numa região não óbvia, né, região forte nossa, região da Lapa, Zona Oeste, e a gente está relativamente bem em relação a essa situação toda. Eu acho que isso aí é um mercado. Então tem cliente que fala assim, o que está bom é logística. Nós temos logística, eu tenho renda urbana, eu tenho escritórios. Eu acho que o escritório é um asset tão importante de curto e de longo prazo que eu não tirei ele da minha carteira nem diminuí. Ele ficou bem importante. Quanto à inteligência artificial, para nós, para a nossa empresa, o que a gente usa muito? Ainda está engatinhando, no caso de investidores como a gente, mas principalmente para ter uma visão mais clara do como é que está um ativo, uma visão mais clara sobre o momento. A forma de interpretação é incrível, né? Ainda mais se você tem um AI como investidor, pessoa física, que você treina com o jeitão que você faz. Eu uso demais isso no meu negócio. Agora, eu vejo aqui as grandes empresas, o Danilo vai poder falar um pouquinho melhor, o uso disso para, como vocês usam no Clube FI, né? Principalmente você usa profundamente para desenvolver tudo lá dentro. Então, isso aí eu acho legal passar essa bola para você. Perfeito. Eu acho que se vocês não estão assustados com o avanço da IA, vocês deveriam estar. Se não estão, acho que estão usando errado, porque a IA não é o ChatGPT, a IA não é o que você conversa ali no dia a dia. Isso, na perspectiva do trabalho como um todo, na minha visão, isso vai revolucionar como todo mundo trabalha e como todo mundo emprega, sim. Mas o rio ele sempre vai correr para o mar, e a oferta e demanda ela é implacável. Não vejo uma mudança abrupta, porque aqui no Brasil as coisas também são mais devagar, né, em termos de AI. Aqui a gente está investindo em renda fixa, lá eles estão investindo no espaço, estão investindo em AI. Então, aqui o país subdesenvolvido, o impacto assim vem um pouco mais tardio. É importante entender que a gente está fornecendo muita informação para eles, e isso é muito difícil de você dimensionar o impacto nos escritórios, por exemplo. Vai precisar realmente de menos gente? Se precisar de menos gente, vai ter mais vacância, e isso vai ser observado, né, ao longo do tempo, onde as empresas vão substituir processos que já existem por robôs, por agentes, por coisas que eram feitas, né, por conciliações de pessoas, não vai ser mais feito. Só que isso pode criar uma nova via para desenvolvimento de outras frentes, de novos negócios que ainda não existem hoje. A minha profissão hoje não existia quando eu comecei a estudar engenharia. Então, ao longo do tempo, vão surgindo outras profissões, vão surgindo outros acessos, e é impossível falar que vai aumentar ou vai cair a demanda final do escritório. Mas eu entendo que layout, a mecânica com que as pessoas contratam, com que elas trabalham, isso está dado que isso vai mudar, e quem não tiver alinhado com isso, não estiver utilizando essas ferramentas, vai criar um gap gigantesco, que é como se você tivesse querendo mandar um fax hoje. Vão falar, você está maluco, que você não está usando esse negócio e você não está usando a IA para otimizar aí e substituir 50 funcionários que você tem hoje. Hoje ainda é muito difícil, porque agora a gente observa a questão do custo do uso cada vez mais caro, porque as empresas viram que essa conta não fecha, e elas vão precisar mais de infraestrutura para isso. E isso vai redirecionar todo o investimento imobiliário. Acredito que o novo futuro vão ser os data centers, e vai começar uma guerra gigantesca de corrida para esse negócio. E no fim do dia o Brasil está no meio, olhando tudo isso acontecendo, onde Estados Unidos e China ficam brigando por quem tem mais potência nisso. Tanto que recentemente restringiram um modelo muito poderoso, né? O Estado americano restringiu um modelo muito poderoso, que inclusive eu também estava utilizando. Isso é bem triste, é onde o Estado começa a intervir no desenvolvimento, né, no acesso à informação, e isso também já existe na China há muito tempo. Então, sempre para nós vai ficar o resquício do uso, enquanto eles estão com as melhores ferramentas. Mas, concluindo, né, e dando um apanhado de tudo, eu acredito que sim, isso vai mudar muito. E a gente não está, eu não sei se subestimando é a palavra, mas a gente não consegue ainda entender, porque é um crescimento exponencial. Onde vai parar isso, eu ainda não sei. Perfeito. Está todo mundo com muita dúvida em relação a isso. Mas vamos para o próximo setor aqui, de logística, que ficou cerca de 10 anos com preço de aluguel estagnado, isso falando de forma geral, né? E recentemente, nos últimos semestres, a gente teve finalmente uma correção da inflação.
Então, estava falando com o Sidney mais cedo, né, que o preço de metro quadrado estava cerca na casa de R$20, e hoje já tem coisa sendo alugada por mais de R$40, né? Será que a gente ainda existe um upside de renda, né? Cotação, nem falo muito, porque cotação o mercado define o que ele quer, baseado em taxas de juros e tal, mas a cotação acaba também seguindo aí foi os que menos caíram aí nessa quedinha que a gente observou recentemente, mas existe ainda upside de renda, ou seja, de aumento de aluguel para fundos de logística aí no médio prazo, ou você vê que a gente já atingiu um teto, começando pelo Sidney? Não, teto não atingimos, até que no painel de logística foi falado que tem galpões que chegam até R$60, em algumas situações especiais. Mas eu acho o seguinte, o logística hoje, ele trabalha com tecnologia também. Então, antigamente a gente falava de um valor, mas não se falava em várias coisas que o galpão hoje tem que oferecer. A doca cruzada, o piso mais forte, a localização, o pátio amplo. Então, o galpão ele pegou uma tecnologia de qualidade de construção e de arquitetura, por isso que ele é um cara específico. Hoje o locador não pode migrar de um para outro facilmente, como foi falado no painel anterior. Então, eu acho que tem espaço para crescer? Tem. Eu acho que tem certos limites de valores, porque estamos falando de uma área ampla, mas mesmo assim, se você comparar o metro quadrado de hoje ao metro quadrado de 10 anos atrás, hoje não está tão caro assim. Quer dizer, a evolução, você compara. Eu me lembro quando eu tinha locações de 10, 12 anos atrás, que era na casa de 12, 13 reais o metro quadrado, você se atualiza, vai para números bem altos. Então, eu acho que tem muito espaço. Realmente, a logística é uma coisa incrível, porque hoje tudo é logística, né? Você vê um shopping center hoje é um last mile finalzinho para o bairro, né? Então, a logística ela é muito forte, ela veio ela está com uma nova perspectiva. O mercado mudou muito a forma como a distribuição é feita, não só de grandes coisas, mas de coisas menores. Eu acho, no meu caso, eu invisto fortemente em logística através de fundos imobiliários. Então, você me pergunta assim, como é que eu mudei meu enfoque? Meu enfoque foi sempre imóveis reais. Hoje eu continuo investindo em imóveis reais através dos fundos imobiliários. Então, logística hoje é uma coisa muito importante, e eu acompanho os 6, 7 principais fundos de logística, e eu vejo a característica clara de cada um deles, como cada um lida com aquilo ali. E hoje eu tive uma grata satisfação no painel, onde eles estão já listando alguns desses fundos lá fora. Então, você vê, o pessoal do GGRC falou que houve uma movimentação grande de uma negociação, de uma compra de fora, porque estava já listado lá fora. Então, eu acho que, diante disso, claro, vai ter mais procura, e eu acho que esse nosso mercado de fundos de logística, ele vai ter muito ainda para crescer. Não é que eu acho, está acontecendo, só falta áreas, está complicado áreas. E aprovações também não são tão fáceis, mas é isso aí. Perfeito. Tá? Danilo? Complementando o Sidney, faltam áreas porque essas áreas mais apreciadas nos grandes centros exigem valores de locação muito altos, e há uma competição com Minha Casa Minha Vida nessas principais regiões, onde eles conseguem verticalizar e dar um potencial, um retorno maior para a pessoa que está investidor ou até mesmo para o terrenista. Então, é uma briga muito grande, né, de valor de aluguel e Minha Casa Minha Vida para esses grandes terrenos. Mas você falou muito de estagnação. A gente teve o custo de construção, ele não ligou muito para isso, né? Ele continuou crescendo, e hoje a gente tem custo de construção muito grande para poder executar projetos aí medianos. Então, o valor de locação, ele obrigatoriamente deveria crescer para poder viabilizar esses empreendimentos, porque senão simplesmente não faz sentido você construir tendo em vista que você tem um custo aí cerca de R$3.500, R$4.000 por metro quadrado para você fazer um bom empreendimento. Se você não tiver valores de 30 a 40, você simplesmente não faz. Por mais que o ciclo, eu vi o painel aqui logístico, todo mundo, né, meio que sorrindo, tal, todo mundo feliz no painel logístico. No escritório todo mundo mais assim, mais cabisbaixo. Mas no meu ponto de vista de análise, tem um grande risco ocorrendo recentemente, que é a concentração em grandes players. Você vê aí, tudo bem, todo mundo, né, desenvolvendo coisas grandes, mas são 3, 4 players que estão começando a dominar tudo, e players que também são estrangeiros, e que isso começa a refletir nas carteiras desses fundos. Por mais que eles tenham empreendimentos diversificados e muito bem localizados, você vê que grandes percentuais dessas carteiras estão concentradas em poucos inquilinos. E aí é justamente o contrassenso do que a gente vê da diversificação, onde, tudo bem, você tem 10 empreendimentos locados por o mesmo inquilino, que é o Mercado Livre, que é o Shopee, que é a Amazon e tal, esses grandes de e-commerce. Então, acho que o grande ponto de atenção daqui para frente
tudo bem, o aluguel cresceu, deve ser, né, a gente tem uma dinâmica diferente de aluguel, né, são contratos mais de longo prazo, onde você tem essa questão do upside muito mais lenta do que de um escritório numa região, como, por exemplo, a Faria Lima, a gente viu de 150 para 300 e lá vai caramba em pouco tempo. Isso não vai acontecer no logístico, é mais lento, mas os contratos são mais longos. Então, dentro das carteiras do clube, a gente tem uma posição maior em logística, uma posição menor em escritórios, porque, comparando escritórios, eu não vou divergir do Sidney, porque ele investe muito mais e tem muito mais skin the game do que eu. Mas, quando você olha o custo do carrego para escritório fora dos fundos imobiliários, ele é muito grande. Então, quando você pensa numa renda fixa, aí, a cada 3, 4 anos você dobra o seu capital, e do escritório você tenha um dinheiro que não rende nessa mesma proporção, e sim um upside muito maior quando esses juros realmente estão mais baixos, e a gente não tem perspectiva nenhuma, pelo menos nesse momento, de juros mais baixo, carregar escritórios é complicado dentro de uma carteira, quando a gente olha mesmo no ciclo de 10 anos. E a gente discute muito isso, Cardoso. Você vem com fundos aí, para mim, com 50%, 40% de desconto, talvez até monativos que você gosta, eu falo, qual que é a nossa discussão? É o carrego, né? A gente tem que falar muito de carrego, que muitas vezes, na minha visão, não vale muito a pena, e na sua visão eu respeito muito que vale, e a gente vai divergir e deixa gravado, e daqui a 10 anos a gente assiste, para ver quem está certo. Posso fazer um complemento? Eu quero falar sobre duas coisas. Primeiro, a concentração no Mercado Livre. Depois eu quero falar sobre a história do carrego. Essa história de está muito barato demais o escritório. Muito, muito barato. Ainda mais de fundo imobiliário, está muito, muito barato. Existe uma coisa chamada ciclo imobiliário. Aqui nós estamos tendo duas discrepâncias. O ciclo imobiliário e o preço do metro quadrado muito desvalorizado sem nenhuma razão. Já tem vários imóveis já ocupados e não tem razão de você ter Faria Lima a R$25 mil o metro quadrado, ou você ter a região lá do Rocha Verá a R$13 mil o metro quadrado. Então, isso não tem lógica nenhuma, não se faz nem para o CEPAC. Então, não é que eu tenho alguma dúvida. Sim, vai voltar o valor lá em cima, e eu acho que vai ter um valor muito alto no médio prazo. O médio é o ciclo imobiliário, mas a recuperação do setor. São duas coisas combinadas. Ponto número 1. Ponto número 2, eu quero falar sobre concentração. Eu também discuti muito essa história de concentração. Dentro do Business Park, nós temos uma companhia que é um grande call center, que é o nosso grande inquilino. Eu tive muita preocupação durante muito tempo, e hoje eu faço um paralelo desse grande inquilino com o Mercado Livre, por exemplo. Esse grande inquilino, ele trabalha, faz back-office de grandes empresas, de bancos, de empresas de hospital. Então, ele deve ter pelo menos uns 20 empresas que eles prestam serviço dentro do próximo Business Park. Então, isso é uma diversificação. No caso do Mercado Livre, o Fantástico ou o Amazon, essas duas principais, né? É o número de pequenos empresários que tem lá dentro. Então, você não pode olhar o Mercado Livre, é uma grande companhia que está alugando tudo. Não. Eu diria para você assim, quase que um papai que está juntando todo mundo, olha, vem aqui no meu galpão, vem trabalhar, vem fazer a tua firminha. E eu acho isso uma coisa incrível. Eu fiquei pensando muito sobre isso. O Mercado Livre, ou o Amazon, principalmente, as outras plataformas menos. Talvez tenha a menor força do que tem o Mercado Livre ou que tem a Amazon. Essas duas plataformas, eu hoje fico certamente confiante, apesar da concentração, porque você olha bem, quantos são milhões, não são milhares, são milhões de pequenos negociantes que trabalham dentro desses espaços. Isso é uma coisa que a gente tem que analisar. Vale a pena até painel específico sobre isso, porque eu fiquei muito preocupado, porque concentração é uma coisa que eu não gosto. Quando eu falo, eu não gosto de concentração. Para mim, o mais importante é gestão, e segundo é dívida. A terceira é concentração. E Mercado Livre, para mim, eu vejo de uma forma muito diferente mesmo na Amazon. Então, essa é a minha visão. Não, perfeito. Concordo também, que eu gostei muito do que você falou, que são várias empresas ali dentro, complementando que, à medida que essas empresas elas fiquem maiores, elas têm um poder de barganha também muito grande de aluguel, então elas podem segurar preço e começar a formar valor, e isso impacta também no dividendo do fundo. Eu coloco como um ponto de atenção, mas não como um ponto de risco intrínseco da indústria, apenas algo a gente observar. Bom, a gente está caminhando para o fim aqui, eu vou pedir mais 2 setores, mas cada um fala sobre um. Danilo, sobre shopping center, a gente estava falando ali nos bastidores, né? Você falou de queda de vendas que ocorreu recentemente, e sempre foi, historicamente, um dos setores que tem demonstrado bastante resiliência, principalmente nas crises, né? Então, como é que você vê essa situação
frágil econômica, se tem espaço para valorização e, se sim, como que se daria nesse cenário que a gente está? Não, perfeito. A gente vê a grande referência de mercado nossa são os dados da Abrace, e a gente observa no ano contra ano o impacto que a gente vê dos juros atuais em patamares históricos. O juro real de 10% é realmente loucura, e isso vai impactar diretamente no varejo de uma maneira muito rápida. Queda de vendas, a vacância está estabilizada, e a gente não tem nos últimos 5 anos um crescimento real de vendas no Brasil, mesmo no período pós-pandemia, né, teve uma recuperação interessante, mas no net a gente está perdendo muito em termos de crescimento de vendas. E quando a gente perde vendas e o aluguel ele cresce, você tem um impacto no custo de ocupação muito alto do inquilino. E aí o inquilino ele começa a sofrer e ficar apertado, e ele vai ou pedir para sair, ou ele vai pedir renegociação, e a gente vai ver esse impacto de aluguel um pouco mais para frente, com o impacto de descontos também no fluxo de caixa do fundo. Então, o cenário, para mim, é de atenção em termos de custo de ocupação, mas é bom lembrar que eu trabalhei mais de 6 anos com valuation de shopping center, e o shopping sempre foi um cara que se reinventa o tempo todo. Então, a gente vê um mix do shopping center mudando drasticamente, usando os espaços da melhor forma, sendo que os contratos não são tão longos, então você tem contratos menores, você consegue readequar o mix muito mais rapidamente às novas frentes do mercado. Então, a gente vê um mix de shopping muito mais com foco em serviços, em lazer, conseguindo remunerar o lazer do que há 5 anos atrás era muito difícil. Lazer era aquela parte ali do shopping que era meio que renegada, ninguém queria, colocavam lá uns brinquedinhos de criança e deixavam rodar. Hoje, esses brinquedos, o shopping center, ele ficou caro levar seu filho para brincar no brinquedinho lá, porque você vai pagar lá 60 pratas para deixar ele 20, 30 minutos. Então, o shopping está conseguindo extrair leite de pedra, eu falo, né? Mas eu também estive, só para finalizar, numa palestra de ótica. O que eu observo é que as lojas, os grandes varejistas, estão sofrendo mais do que as grandes marcas. Então, o impacto para a ponta do varejo, que é aquele que não está numa franquia, ele é um pouco menor. Tá. Agora vamos para o último setor aqui. Sidney, a gente fez uma pesquisa que a gente apresentou mais cedo. Você viu que fundo de papel é o que está sendo mais investido atualmente, devido provavelmente ao seu yield, né? Eles estão atrelados à taxa de juros, CDI, inflação, etc. Você acha que isso é sustentável se a gente continuar num cenário... porque é um cenário que, na verdade, quebraria o país, né, se a gente continuar por muito tempo. Mas, nos fundos de papel, você acha que esse cenário de juros altos e inflação é sustentável? Como é que você vê isso? Olha, eu acho que sim. Porque eu acho que... Não acho, não. Precisamos financiar tudo no Brasil. Então, não adianta, vai precisar desse dinheiro. E se você falar com os grandes que tiveram aqui, que lidam com dívida, né, porque papel é dívida, né, com dívida, eles tiveram problemas, mas muito poucos problemas. Então, eu diria para você, os fundos de papel, eles são bons na mão de bons administradores responsáveis. Claro, o mercado fica mais complicado, sempre vai aumentar o risco, sempre aumenta, como as empresas estão sentindo que elas estão com mais problemas. Isso realmente é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho. Mas eu vejo que, por mais... O juros está alto para caramba, a margem está violenta, mas não tem jeito, as empresas têm que se reinventar. É inacreditável como o mercado de construção, mesmo residencial, com esse custo violento de dinheiro, ele está conseguindo andar e crescer. Isso é uma coisa louca. Então, se eu disser para você assim, eu acho que nós estamos meio que num auge de valor de juros. Falava assim, cair esse ano, acho que não vai cair, talvez caia mais 0,25, mas a indústria meio que se acostumou com essa coisa ridícula. Muita gente já saiu e mais gente ainda vai sair, porque é difícil com esse custo de dinheiro. Mas eu acho que os fundos de dívida são fundos essenciais, eles são bons, é bom ter ele na carteira, mas como sempre eu falo, nada muito concentrado, em nenhum papel, em nenhum tijolo, nada, muita concentração, mas eu acredito neles fortemente. Eu queria só falar uma coisinha sobre data center, será que dá para te falar? Rapidamente, sim. Rapidinho. Tá com tempo. Pelo seguinte, a gente não imagina essa revolução nova sobre colocar data centers no espaço. Essa é uma coisa que a gente está brincando, mas é que nem o Bill Gates, quando lançou a internet, ele falou, não, isso não vai para frente, não vai funcionar. E é uma coisa que eu fico olhando com certo... Não vai ser uma coisa de 10 anos, não. Acho que vai ser uma coisa de 4 anos, 5 anos, vai ficar gravado. Vai ter um impacto muito, muito violento num período que eu acho que vai ser 4, 5 anos, 6 anos, não mais do que isso.
E realmente essa coisa o cara que está por trás disso, que é o Elon Musk, ele não está fazendo uma brincadeira. Isso vai ter um impacto violento, sim. Por um outro lado, os espaços que estão alocados para data center vão ser usados para produtos que têm que ser utilizados para infraestrutura de data center. Então, a nossa casa, que é uma casquinha, que é imóvel, vai estar sempre presente, a gente vai ter sempre usuário para os nossos espacinhos. Perfeito. Bom, a última pergunta aqui, Danilo. A gente, recentemente, né, a B3 liberou os fundos imobiliários para uso como garantia, né? Você vê que isso tem força para trazer mais volatilidade para o mercado, que acabaria podendo gerar oportunidades, obviamente, para o investidor de longo prazo, né? Porque a gente tem, os investidores já estão antenados aí com o rebalanceamento dos índices internacionais, inclusive já tem fato relevante que fala sobre isso, né? Vai ter o rebalanceamento no dia tal, então já tem um monte de investidor que fica ali de olho nessa volatilidade para poder comprar cotas ali com um descontinho de 3%, 4%, né? Você vê essa liberação como algo que pode ter um impacto de trazer volatilidade, ou é algo irrelevante, pelo menos no momento da forma que foi feito? Eu vejo como risco para o investidor pequeno que não sabe do que você falou, nada do que ele pode usar ou não como garantia, os fundos deles entrarem como margem numa operação que ele se meteu ali, aquilo dá errado e os fundos são liquidados a valor de mercado. Então, o maior risco está para esse investidor que não sabe o que está fazendo. Isso. Agora, se isso vai aumentar ou diminuir a liquidez, eu acho que muito marginalmente, porque as pessoas que fazem esse tipo de operação são pessoas que operam opções e que precisam talvez de um pouco mais de margem e acaba dando um fundo imobiliário. Então, e também é muito restrito a poucos fundos. Então, eu acho que é mais risco para o investidor leigo de ver aquela lista lá dos 20 e tantos fundos que estão disponíveis para serem liberados como margem, como serem bons fundos, do que a liquidez do fundo aumentar, porque aquilo está sendo Então possível. Não vai rolar uns descontinhos aí? Não vai, não vai. Que pena, então. Bom, pessoal, então foi esse aqui o nosso painel. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que acompanhou a gente online também.